Alô, amigo, seja bem-vindo ao nosso Business in Connections de hoje. É muito prazer ter você, episódio 122. E olha só, chegando para essa nova temporada, ano 2026, você também está tendo a oportunidade de rever muitos episódios com os executivos que aqui passam, advogados, profissionais que fazem a diferença para o mercado de trabalho, para as universidades, para todos que querem conhecimento. Seja bem-vindo também ao Portal IG, no canal do YouTube do Business in Connections e também no meu canal Sidney Botelho, que eu peço para você já se inscrever e você vai ter sempre essa forma interativa, gostosa que sempre levamos e, aliás, esse podcast que vem trazendo negócios e conexões. E hoje, não muito diferente, nós vamos falar de um tema diferente. Ele é professor especialista em advocacia penal e eu quero entender muito como funciona, mas ele orienta os advogados, os jovens advogados, também é presidente da comissão de mentorados na OAB Santo Amaro, um amigo de muitos anos. Para aceitar um convite para vir aqui tem que ser amigo mesmo, Dr. Renato Conilho. Que honra, meu amigo, recebê-lo aqui no Business in Connections neste novo ano, segundo. E, aliás, não quero cometer nenhum crime. Não vai cometer, tenho certeza disso. Você é uma pessoa incrível, Sidney, e quero te agradecer por esse convite, iniciando uma semana incrível. Muito obrigado, realmente somos amigos há muitos anos. Parabéns pelo seu trabalho. Estou aqui à sua disposição, Sidney. E é dessa forma, Renato, você viu que realmente o Brasil hoje, um dos temas mais corriqueiros vamos dizer assim, na mídia, é justamente a parte criminal. Exato. Mas, vou começar da base. Por que você escolheu seguir esse caminho? Bom, foi uma caminhada, né, Sidney? Por quê? Eu comecei a advocacia tarde, mas com o objetivo de me tornar advogado e retribuir à sociedade. Tarde quanto? Olha, eu tô com 51. 30. Parabéns. 30. E olha só, eu quero que aqui também, além dessa conexão, network, tudo que você está dizendo aqui, eu quero que seja um pouco mais motivador também, porque a minha vida, ela é uma surpresa, porque eu lutei muito para estar no pouco que eu estou hoje crescendo. Sim. Porque como você disse, muito obrigado, né? Hoje eu sou professor, estou como coordenador do curso de Direito, estou como presidente da Comissão Mentoria na Prática, subseção de Santo Amaro, mas foi árduo a minha caminhada. E por que eu escolhi isso? Foi a sua pergunta. Sidney, quando entrei na faculdade de Direito, fui lá realizando, e ali eu falei, eu preciso tomar um norte para onde eu quero. Área trabalhista, na área civil, para onde eu quero ir. Só que minha família toda são policiais. Então, sim, eu cresci ali com meu tio, que foi investigador de polícia, chefe de polícia, meu irmão policial, minha prima. Então, sempre ali vivi ali no meio dos policiais. Aí eu falei, eu vou ali para a área do direito criminal. Estou há muito tempo já, dou mentoria para novos advogados que querem entrar na área criminal e está dando super certo, estou super feliz, uma área super estabilizada para mim. Então eu escolhi por causa disso, Sidney. Isso daí, aliás, é um dom, né? Se você traz isso de casa, é importante porque você vai ter uma continuidade. E a continuidade, ela faz com que você realmente ganhe uma habilidade e siga um propósito, que é o que modinha aí, todo mundo pensa, vamos viver de propósito. Mas primeiro você precisa construir uma base para oferecer e entender qual é o seu propósito perante a todos. E hoje, como você vê o jovem advogado? Você fala, tô na carreira há 30 anos, mas você tinha 21, se for olhar bem. Era um jovem. Como você vê o jovem advogado entrando e escolhendo essa mesma especialização, essa especialidade do direito? Olha, Sidney, como todas as carreiras, tem os que querem e os que estão surfando. Tá. Né? Mas eu vejo na advocacia, principalmente na advocacia criminal, são pessoas responsáveis, entrando para querer fazer a diferença. Sim. Buscar ali o que é de melhor para uma pessoa, um ser humano, que é a liberdade. Que legal. A liberdade não se paga, não tem preço, ela é algo inerente
da pessoa humana. Então, essas pessoas estão vindo com sede, eles querem, e a gente está ali para ajudar. Então, fazer um bom habeas corpus, fazer um pedido de revogação da prisão, porque, Sidney, a prisão, ela é exceção. Tá bom. A regra é liberdade. Então, o advogado tem que saber disso. Princípio da pessoa humana. Então, só concluindo a sua pergunta, é o seguinte, Sidney. Eles estão entrando com sede, buscando a lei penal, a legislação penal aqui no nosso país. Não, isso é interessante do que você está falando, Renato, que muitas vezes o jovem, ele entra com sede, né? E, aliás, fazendo aqui aquela alusão, o jovem de hoje ele é mais consciente da importância da advocacia, o respeito da advocacia, ou é aquele jovem que quer pegar a carteira da ordem e, separado no trânsito, dar uma carteirada de ordem para aquele oficial? Porque isso ocorre, você sabe, né, o que eu estou dizendo, isso daí está no dia a dia, a sociedade é dessa forma. É como você vê esse jovem, é mais fácil trabalhar com o jovem de hoje ou de 30 anos atrás? Ou de 20 anos atrás, quando você já estava na docência? Sidney, falando a verdade, né, nós estamos numa era totalmente diferente da minha e da sua. Né? Sim. Então, o jovem de lá, eu entendo que é melhor trabalhar do que o jovem de hoje. Tá bom. Com tudo que tem para eles, né? Então, inteligência artificial, não estou falando que é boa ou ruim, redes sociais, o foco, às vezes, é diferente. Então, assim, o jovem de hoje, você tem que segurar um pouco mais na rédea. Sim. Né? Amigo, você quer mesmo? Vamos lá. Porque eu tenho uma frase comigo que é o seguinte, aqui ninguém solta a mão de ninguém. Então, quer vir comigo, eu vou ajudar, independente de honorários, grana, a gente vai segurar. Mas o jovem de hoje é mais difícil. Tá? Não estou falando questão de carteirada, tal, tem uns que sim e tal, mas a questão de querer o crescimento na profissão. O jovem mais antigo, ele estava mais concentrado, mais focado, mas temos hoje sim vários jovens tops que dá para jogar ali, que é terra boa. Não, e o interessante que você está falando, Renato, é que hoje os advogados, os presidentes das comissões, e eu estou sempre com os 13 principais presidentes aqui das comissões da cidade de São Paulo, eles são jovens. Eles não são aqueles advogados mais antigos, mais tradicionais, com uma carreira sólida, como o Dr. Clilton Guimarães, que eu entrevistei aqui, com 50 anos de legislatura, promotor, tudo. Então, essa juventude faz com que a advocacia, até mesmo o Dr. Leonardo Sica, ele é jovem. Então, na presidência da OAB de São Paulo, como que você vê essa mudança de cultura, até mesmo dentro de um órgão que é tão tradicional em nosso país? Exato, nós vamos resumir isso em espaço. Sim. Tem espaço para todo mundo. Tá bom. E é o que eu disse, o jovem de hoje, ele é mais difícil do que antes, mas ele é bom também, é o que eu falei. Ele é bom, ele tá com sede. No início da nossa entrevista eu falei que ele tá com sede e o espaço também é para ele. Sim. Então você olha assim, o presidente também da subseção Tatuapé, é um... O Thiago Massicano. Jovem também, né? Aliás, tá ele ali. precisa vir aqui. Tá bom, Thiago? Eram vários diretores, vice-presidentes. Uma chamadinha para Thiago Massicano, meu amigo pessoal também, Então, meu aluno de oratória. Então, jovem, fala super bem. Então, olha só, Aprendeu da onde que comigo. veio. Então, da onde veio? Da onde que veio também, né? Aprendeu aqui, ó, com a Voice Training, gente. É isso aí. Exatamente. A gente tem que andar com os bons, né? Então, Sidney, esse espaço é para todo mundo. Sim. E que venha jovem para esse espaço. Por quê? Presidente de comissão tem que ser jovem também, porque não tem idade para ser presidente. E detalhe, para ser presidente de comissão é voluntário, né? Sim, se você sim. for ali olhar, ninguém ganha para fazer isso, está defendendo a carreira. É lógico. E, obviamente, tem que ter ali o gosto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a diferença do direito penal e o direito criminalista? Isso é uma pergunta de uma pessoa da sociedade, normal, como eu. Olha, a gente pode resumir que é a mesma coisa. Porque nós porque temos, é a mesma coisa, teoricamente. porque nós temos o direito código penal. Tá. Né? E aí temos o
crime. Então, é um advogado criminalista que mexe, na sua essência, com os crimes, com os delitos. Sim. Mas quem vai dizer o quanto de pena, o que ele fez é crime, é o Código Penal. Então, assim, entendi. o Código Penal diz o seguinte: se ele furtar de 1 a 4 anos, né? O que é furtar? Subtrair coisa alheia, móvel. E ali, se tiver descrito a conduta do que está na norma, é o Código Penal que vai dizer. E o profissional que mexe ali com aqueles delitos, aqueles crimes, é um advogado criminalista. Muito bem, então tá aí explicado. É interessante a gente trazer isso, porque muitas pessoas... eu comecei a ter essas distinções quando comecei a conviver com vocês. Sim. E não somente você, que é um pouco mais antigo de quando eu entrei muito nas UABs aqui de São Paulo e também da região do ABC, eu aprendi essas especializações com esse contato, mentorando vocês, dando aulas para vocês e fui entendendo essa divisão. Mas muito jovem se torna generalista. Como que você vê como professor lá da parte de docência, a pessoa que, para ter oportunidades, ela é obrigada a ficar ali sempre pegando tudo que vem pela frente? Vale a pena ou não para a carreira? Vale a pena. Tá. Só que é o seguinte, por que vale a pena? Quando a pessoa sai da faculdade, ele precisa ganhar dinheiro. Sim. Ele precisa repor o que ele gastou na faculdade, ele precisa sustentar a família dele, ele precisa estar motivado, Sidney, para continuar. Então, essa questão de pegar tudo, trabalhista, civil, divórcio, criminal, família, mas claro, tem que fazer isso e é um profissional que vai entregar tudo certinho para o seu cliente. Mas ele também precisa fazer aquela questão de ser especialista naquela área, né? Eu também sou formado em administração com ênfase em marketing e a gente aprende isso em marketing. Você que é do mundo dos negócios, você sabe disso. A gente tem que ficar especialista naquele assunto. Conforme o marqueteiro tem que nichar. Tem que nichar o negócio, tem que isso? procurar, tem que ir ali. Então, quando você tá... Porque o direito ele é muito amplo. Então, Sim. você vai ter jurisprudência, súmulas, artigos, né? O cara tá preso preventivamente. O que você tem que arguir, falar, colocar? Então, você tem que estar ali focado e na especialidade daquilo. Então, mas assim, tem que fazer tudo e depois também pode fatiar a sua área de preferência. E que seja o direito penal. Porque na advocacia não tem concorrência, hein? Não é concorrência. É tudo parceria. E ó, vem na advocacia criminal aqui. Caramba, aliás, crime tem um monte no Brasil. Você vai poder ficar milionário, tá, gente? Eu tenho várias histórias, às vezes eu não posso contar aqui, de pessoas, praticamente, ou principalmente o criminalista, né, se a pessoa foi presa numa madrugada, ele já recebe na hora, teoricamente. Eu posso falar isso, os advogados não podem, porque teoricamente pode cair na comissão de ética, não é verdade? Mas eu posso, como jornalista, trazer isso. Mas que fique entre a gente. Quase ninguém está assistindo esse podcast, então fica tranquilo. Só está no IG, no meu canal, do Sidney Botelho e também no Business in Connections. Você vive muito as academias, né? E eu vejo que a universidade é a base. Como que é para você entrar numa sala de aula depois de ter passado num tribunal defendendo alguém? Fala para mim. Você fala no aspecto de... a energia, sabe? Porque, cara, tem que mudar totalmente o personagem, Renato. Exato, exato. Você falou uma palavra super bacana agora, o personagem. Porque, além disso, de passar por um tribunal, você chegar e mudar ali a chavinha, eu digo a questão de uma pessoa, de repente, estar passando por um momento ruim, uma tristeza naquele dia, ou uma alegria naquele dia, uma ansiedade ou não. Mas você pisou na sala de aula, Sidney, eu digo que é uma terapia para mim. Porque, assim, você pode estar acelerado ou não, ali todo mundo. Ali, para mim, é mágico. Sim. Eu brinco na questão muito humilde, Sidney, que é o seguinte... eu chego para os alunos, hoje não vai ter aula. Não, professor, não, vai ter show. Por quê? Porque eu entrego o meu melhor. Eu mudo a chavinha, eu esqueço o meu dia, Sidney, e ali eu faço da minha sala de aula, que tem 80 alunos. Meu Deus. 80 alunos. E, Sidney, 80 alunos. E sabe o que eu mais gosto de ouvir dos meus alunos?
Pessoal, vamos pro recreio. Mas já? E na hora de ir embora? Pessoal, um abraço a todos. Mas professor, mas já acabou? Porque ali eu não dou tempo de eles pensarem lá fora. Então, quando eu entro numa sala de aula, eu me transformo mesmo. Não, isso é positivo o que você está falando, Renato. Aqui eu não fico usando os pronomes de tratamento. É Renato, ficar no doutor cansa totalmente a nossa programação. Essa é a pura verdade. Mas, ao mesmo tempo, algo que é interessante em você é que você mantém isso até fora das salas. Você traz isso de maneira tão natural no seu dia a dia, interagindo, uma conexão com o colega de profissão, com aquela pessoa mais renomada do direito, sendo um promotor ou um jurista. E como que é trazer essa empatia, essa linha de comunicação mais humana, que é o que você possui, sendo bem sincero aqui, Renato? Olha, Cid, obrigado por você ter colocado essa questão, porque eu também me sinto isso. Por exemplo, eu fui levar meus alunos, na verdade, que são os meus amigos, no Ministério Público. E lá eu conheci a promotora Cíntia Marangoni, professora também, né? E eu tenho uma amizade com ela até hoje. Por quê? Ela é muito simpática, muito inteligente. E eu acredito que eu também dei o espaço da simpatia. Então eu acho que eu faço essa reunião do meu conhecimento técnico com a pessoa humana do professor Renato Conilho. Então, assim, eu também tenho uma amizade com a doutora do 6º DDM, da 6ª DDM, a delegada Monique. Sim. Então, a gente vai criando esses laços, como você disse, tá? Ser amigo de todo mundo, quando eu te encontro em todos os eventos, você amigo, eu também, e assim a gente faz com todo mundo. Então, isso é de mim, é de mim. Então, obrigado por você observar isso em mim. Não, eu vejo isso e eu acho muito interessante porque é dessa forma que as pessoas estão se... Vamos trazer um pouquinho aqui da profissão, né? Eu acredito. Hoje, a maioridade, você acha que deve ser diminuída ou não? É uma pergunta polêmica, mas eu acho que você, por ser especialista e viver o jovem, talvez você tenha muita base para responder. Eu queria entender essa sua opinião, Renato. Sidney, você agora tocou num ponto muito importante, muito crítico, que seria uma entrevista para 3 dias aqui, porque realmente a gente vive numa sociedade muito perigosa, né? Temos de tudo aí, e a gente vê pessoas de 16, 17 fazendo crimes que qualquer adulto faz, né? Então, é uma questão política criminal que precisa ser vista mesmo, tá? Não estou em cima do muro, mas também não consigo te dar uma posição se seria melhor para o sistema carcerário, né? Hoje nós temos em torno, Sidney, de 800 mil presos. Não sei se você tinha esses dados, mas 800 mil presos. Se a gente mudar isso, o sistema carcerário ia explodir, como já está saturado. Muito, né? Mas eu sou favorável a rever e talvez diminuir, sim, para eu te dar uma colocação aqui, Sidney. Não, é muito interessante isso, mas eu vejo que em outros países nós temos penas, nos Estados Unidos, dependendo do estado, a criança de 7, 8 anos, dependendo do crime, ela é penalizada da mesma forma. Tivemos agora um menino de 12 anos, né? Sim. Isso eu acho radical sem entrar muito. Tá bom. Muito radical. Na França já são 12 anos, se eu não estou enganado. O direito comparado traz esse cenário pra gente. Tá bom. Mas 12 anos, 7 anos eu acho muito ruim. Mas 16, aqui no Brasil, para se pensar, 17 é importante. Eu estou sendo polêmico porque você é o especialista da coisa. Eu naturalmente deixo aqui a coisa bem leve, mas é um tema, como você é especializado, é uma pessoa que é da OAB, é uma pessoa que realmente eu confio na informação, no conteúdo. Vendo esses casos que nós temos aí recentemente, por exemplo, aquele estupro que teve de jovens no Rio de Janeiro. Né? O que fazer de correção para esse jovem? Porque é um crime já premeditado, teoricamente. Como corrigir alguém que é incorrigível, talvez?
E olha que você é professor e você é advogado, você pode usar as duas linhas. Exatamente, né? Eu sou especialista em crimes da violência doméstica, né? Eu trabalho muito com isso e também estupro de vulnerável e aconteceu esse do coletivo do Rio de Janeiro, né? Sim. Eu acho que para uma correção tem que ser um conjunto sempre, né? Entre família e Estado, né? Porque assim, a pessoa pensar, eu vou até lá, vou fazer isso com os meus amigos, ele já sabia da consequência. Então a família precisa primeiramente tomar conta disso, né? E o Estado apresentar para eles programas para ter essa situação, falar, olha, crimes de importunação sexual, estupro de vulnerável, isso não pode acontecer. Eu falo isso para os meus filhos, para o meu filho, né? Aquela importunação sexual tá demais. Tá. É aquela que você rela na pessoa dentro do ônibus, no carnaval você tenta dar aquele beijo. Então eu acho que para preparar uma sociedade melhor, Sidney, tem que ser programas direcionados a eles, mais a família. O Estado tem que ser forte, igual está sendo agora para crimes, feminicídio, né? Maria da Penha, medidas protetivas, descumprimento de medidas protetivas. Tivemos agora, nesse final de semana, na Paulista, um movimento sobre tudo isso. Então, acho que programas, incentivos, precisam acontecer sempre. É o que você está falando, né? Eu sou aquele cara que eu vou pro carnaval, curto os blocos em São Paulo, adoro. E eu fui num bloco em Pinheiros, o Me Lembra, e ali a OAB Pinheiros estava presente, fortalecendo a força de totalmente essa impugnação, esse lado impune da justiça, trabalhando com que nós homens também estivéssemos apoiando esse cenário mais para a preservação da mulher. Eu sou um cara que praticamente, eu tenho mulheres de resultados lá na Toye Coaching Training, e eu sempre trabalho esse apoio da mulher, tanto no lado de desenvolvimento humano. Então eu sou um cara que defendo essa tese. Eu acho que todos os homens precisam ter essa consciência. Falando em consciência, você é justamente especialista nisso. Como que você vê a imagem do STF hoje? Olha, você vai me colocar numa roubada agora ao falar sobre o STF. Eu não quero gerar nenhum crime aqui, sabe? Mas como que você vê a imagem de todos eles ali, principalmente nos últimos dias? Saiu uma pesquisa recente no jornal Estado de São Paulo e sobre a avaliação dos ministros. O melhor foi o doutor André Mendonça e o pior foi o Dias Toffoli. Um com 43% e o outro com 21%. Ou seja, é pouco para 100%, abaixo dos 50%. Então o índice de rejeição é maior do que propriamente o índice de aprovação. Então, como você vê a imagem deles, perdão? Então, hoje, respondendo a sua pergunta, a imagem está ruim. Tá? Porque eu acho que o STF, eu estive lá recentemente no STF, eu acho que o STF, como o STJ, qualquer outro poder judiciário, precisa estar cada um no seu quadrado. Tá. Porque se você sai do escopo do seu trabalho e começa a entrar em outros movimentos, perde a força ali. É o que está acontecendo com o STF. Sim. Né? Estão indo para todos os lados. E não pode. Tem que estar ali, literalmente, fazendo o que é para ser feito. Qual que é o objetivo do STF? Guardião da Constituição Federal. Então tem que fazer cumprir o que está na Constituição. E muitas vezes eles abrem muito leque e aí começam ali a ter aqui um índice ruim. Né? Eu estava vendo um jornalista, que eu não lembro o nome agora, e nem na rádio onde eu estava, e estava dizendo o seguinte, Sidney, muitos anos atrás, você ia num restaurante, você via um ministro lá em Brasília, você só cumprimentava, ele te cumprimentava, ele estava num clima familiar. Hoje, os ministros precisam de seguranças. E muitos seguranças. Então, no caso até do ministro Alexandre Moraes, fora do país, ele precisou de apoio. Então por que teve essa evolução negativa, né? De 15, 20 anos, há 20 anos, 15,
o ministro ia no restaurante, cumprimentava, sentava, você apertava a mão dele. Hoje não, hoje você não consegue tirar uma foto. Segurança, ele não consegue pegar um voo de comercial, carreira. Então, tá difícil. O porquê? Porque teve uma evolução muito aberta, porque cada um tem que estar no seu quadrado. Aí entra também, né, amigos, a parte da comunicação, entra a questão das redes sociais. Hoje é mais fácil você praticamente escalar os ministros do que a seleção brasileira de futebol. Essa é a verdade. Você consegue falar o nome dos 12 de cabeça e a seleção brasileira você não consegue escalar, porque você só vai ter o Neymar lá, de repente nos ministros você já vai passar vários. Deixa eu falar abertamente para vocês, estão aqui passando os nossos apoiadores, quero agradecer muito vocês, apoiadores que aqui incentivam sempre o Business in Connections. Eu vou começar com a Voice Training, que é a escola de oratória, formação de palestrantes, uma escola que realmente leva para você o melhor treinamento de oratória para advogado, para executivos, para as empresas. Também a SB Investimentos, uma empresa que trabalha o patrimônio, a alavancagem do seu patrimônio. É fundamental você ter alguém que consiga fazer uma estratégia tão rica para você. Também a agência Soldigi, que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho, é uma agência especializada em tráfego, também na parte do marketing como um todo. A Main Events, uma empresa que realmente chegou para trazer toda a estrutura para você. O estúdio onde nós estamos agora é da Main Events e é um estúdio fantástico, localizado no coração da Mooca, um bairro tão tradicional em São Paulo, e tem toda a estrutura para você realizar o evento. E se você vai realizar evento, você precisa da Toye Produções e Eventos, trazendo os maiores especialistas com os maiores congressos de São Paulo, do Brasil e do mundo, com eventos já em Portugal, no Caribe e assim por diante. Toye Produções e Eventos. E também quero falar muito abertamente para você da MK Joias. A MK Joias, você vai casar, você precisa ter aquela aliança, e a aliança ela é personalizada na MK Joias. Então esses são os nossos apoiadores aqui no IG, também no Farol de Limeira e no Business in Connections, no meu canal do Sidney Botelho, e também no canal do Business in Connections no YouTube, em todas as redes sociais. Ô Renato, trazendo um pouquinho mais aqui, vamos falar de você. 25 anos, precisa renovar os votos já com a esposa e, ao mesmo tempo, trocar as alianças lá na MK Joias, tá bom? Só para deixar bem claro, tá? Eu não ia te cortar quando você estava falando, mas eu, como entrevistado, consigo um desconto para eu ter minha aliança? Que eu perdi a minha. Você perdeu sua aliança? Perdi mesmo. Não fala isso porque eu vou cometer o primeiro crime aqui. Você perdeu o anel aonde? Tá, deixa quieto. Você solta uma dessa no ar pingando, meu amigo. Eu não vou editar nada, que aqui a gente não edita nada. Mas já eu tá quero pronto. um desconto. Eu Vai consigo ter. lá? Consegue. Então 5% é meu. Tá, então já tá tá garantido. Vou Vamos lá trocar essa buscar uma aliança já. E ali é personalizada. Se você já tiver a antiga, a MK Joia faz isso pra você, tá bom? Fechou. Renato, falando da vida pessoal, quem é Renato Conilho? Fala pra mim. Pô, que bacana essa pergunta. Renato Conilho. Nem eu tirei até o título de doutor, e nem falei professor e doutor, que você tem 2 títulos bonitos, né? Obrigado. Quem é Renato Conilho? Um guerreiro, um lutador, um cara que buscou. Eu busquei essa questão de como eu estou hoje na unha, Sidney. Tá. Buscando ali na raça, estudando todos os dias, dificuldade para pagar a faculdade, dificuldade ali para estudar. E ali, dificuldade para passar na OAB, mas eu passei, me tornei um professora de muitos anos, um mentor ali para as pessoas que querem fazer a segunda fase do exame de ordem. Sou casado há 25 anos com a minha linda esposa, Kátia Conilho. Tenho 2 filhos, um de 27, que se tornou advogado com 24 anos. Que legal. Hoje parabéns. ele é advogado também. Eu tenho um de 12 anos. Então, o Renato é esse cara que foi evoluindo todos os anos. Nenhum ano sem evolução. Teve uma infância incrível na questão de brincadeiras, mas uma infância humilde, né? Uns pais que não estavam tão conectados, né? Mas esse Renato Conilho
é um guerreiro, é um lutador que buscou sonhar com o que eu estou hoje, né? Porque hoje eu sou visto, como você sempre está dizendo, um professor, advogado, mentor. E eu falo, Sidney, na questão dos meus... Quando eu vou fazer ali uma oratória para entregar o diploma aos meus alunos, eu sempre escolho uma mãe, né? E falo assim, é bonito ter aqui um advogado, falando que fala com delegado, ministro, sustentação oral, mas eu não nasci aqui. Eu tive que plantar lá. E olha, foi choro, tristeza e quase desistir. Só não desisti por causa da minha família e porque eu sou, sim, muito guerreiro, Sidney. Então esse é o Renato, um homem que quer sempre o melhor para si, né? E para a minha família. Mas eu lutei muito, hein? Muito, Sidney. Guerreiro. Cada fio de cabelo perdido foi para contar uma história, né, Renato? Então o meu é um livro bem grande, viu? Porque olha Aliás, só, eu fiz o inverso, né? Eu coloquei cada fio de cabelo aqui que foi sensacional. Aliás, a empresa que colocou o cabelo em mim pode vir patrocinar aqui, tá bom? Eu já entrevistei aqui episódio 3, se eu não me engano, da temporada 2. Cara, Nossa, aqui é top, muito então. legal. E, aliás, esse aqui é o episódio 192. É 122, tá, gente? Então, é o ano 2 e a gente tá super feliz. Depois eu unifiquei todos, que é mais fácil você falar o número do episódio do que ficar... episódio 3, temporada 2, eu já tava até perdendo a conta. Não, já. você fez bem, você fez bem. Vamos numerar, deixa episódio 122, como é o de hoje. Renato, o papo aqui é super 10, gostoso, bem cultural. Hoje, se você fosse recomeçar a carreira, vamos trazer agora um pouco de business, como se vender na advocacia, lá atrás, quando você se formou, como começar a venda, negociação, aonde a pessoa tem que ir para atrair o cliente. Fala para nós. Olha, se eu fosse... E, aliás, você é especialista em marketing, então fica fácil. Né? Não, eu acho que assim, não tem uma fórmula, né, Sidney? Não tem uma fórmula, mas o caminho é o seguinte. Primeiramente, andar sem demagogia com pessoas boas, né? Pessoas que querem crescer, pessoas que sabem o que estão fazendo, como o Sidney Botelho, né? É verdade, não é demagogia, não. Por quê? Conexão, né? Conexão. Network, isso é importante. Eu tive um professor na faculdade que ele falava assim para mim assim, Sidney, você está saindo da faculdade agora, vá sempre em eventos. Lançamento de livros, inauguração de placas, eventos em faculdades, eventos da OAB. Por quê? Você vai ali ter uma experiência com pessoas melhores que você. Então você vai ali ficar naquela conexão. Então, para se vender, eu já vendi, já fechei contratos por causa do meu Instagram. Tá. Então, a pessoa olha, pô, que bacana seu Instagram, né? Bacana. Então, você precisa se aparecer de forma humilde, é lógico, mostrar o seu trabalho puro e digno e ter conexões com pessoas, né? Saber o que aquela pessoa está fazendo, se você pode encostar nela no bom sentido, na boa fé, né? Como a nossa amizade aqui. Então, conexão, network e tá sempre envolvido é o resultado. Sim. E eu sempre digo, participar da ordem. Ali, não é porque você vai ter vários advogados, e é justamente por ter vários advogados que você tem que estar com esses advogados, porque nem todos conseguem atender a demanda. O advogado, ele é sozinho. Muitas vezes. Ele pode ter uma equipe gigantesca, porém, naturalmente, as decisões vêm dele. Sidney, mas tem muitos ali associados dentro daquele escritório. Mas o cliente muitas vezes chega em você. E dividir dores, essas participações, gera um network gigantesco. E eu vejo muitos advogados criminalistas e advogados da família que fazem negócios. Sim. E é isso, não é algo egoísta. E o network, ele é isso, né? Ele é uma forma de multiplicar, agregar. Aliás, trazendo até aqui um pouquinho de histórico, essa nova parceria do Business in Connections com a Main Events nasceu justamente com uma pessoa que me conectou com o CEO da Main Events, que é o Michael, e ao mesmo tempo soube ali através de uma conversa,
em off, do nada, gerar uma super amizade e gerar negócios. E foi uma pessoa que esteve comigo muito tempo, quando eu estava na Rede Gospel de Televisão, assessorando, cuidando dos eventos da emissora, que me conectou depois de alguns anos. Então, sem interesse. Isso que é negócio, e o advogado precisa trabalhar sem interesse. Quando a pessoa é premeditada, com certeza não tem um resultado esperado, não é verdade, Renato? Sim. E é legal você, todas as vezes que eu estou no evento, você é o meu fotógrafo, sempre aparece uma foto. Sim. E aí eu sei que você está no evento. Sim. Isso é legal, Sim, isso é muito bom. Trazendo um pouquinho aqui, Renato, um pouquinho mais da carreira como professor. Legal, tem as especializações, a pessoa se formou, qual o caminho seguir? Qual o caminho, o próximo passo? Boa. Porque tem as especializações. E hoje nós vemos vários cursos na internet, os sábios, os gurus, os mentores. Mas tem já um caminho tradicional, uma linha do tempo. Qual é essa linha do tempo para o advogado jovem? Bom, para entrar na docência, ou até mesmo no cursinho, que eu também sou professor de cursinho para a segunda fase do exame de ordem em penal. Como que é Mecum o nome do livro? Vademecum. Vademecum. Vem comigo, no latim. Ah, é? Oh, Essa eu não sabia, não sabia. Nossa, muito obrigado. Vademecum. Vem comigo. Vem comigo as leis. Trazendo isso. Por que os advogados gostam de ficar falando latim? Explica pra mim. Porque Aprendi isso na faculdade? Temos. A galera tem paciência de aprender isso? É que hoje não se usa mais, mas se usava muito, né? Então, hoje, na Roma Antiga, na história do direito, então, se usava o latim, né? Sim. Hoje não se usa muito, e até por isso também nós estamos numa sociedade moderna, por exemplo, os tribunais nem fazem questão disso, né? Mas você acaba usando uma palavra ali, uma palavra aqui, né? Mas sobre a sua pergunta na questão na docência, a pessoa tem que ter ali, o primeiro passo é o desejo, obviamente, Sim. né? Mas ali ele se conecta com uma rede de professores e ali começa. Para começar, somente precisa ter uma especialização. Sim. Tem que ser especialista. Não é obrigatório ter um mestrado logo de cara, né? Doutorado, pós, nada. Especialização, você já começa. Aí você pega uma matéria que você fica mais confortável, direito civil, direito do trabalho, direito penal, e vai lá dar a sua aula. Então, por exemplo, hoje eu vou dar aula, né? Então, vou dar aula e eu vou falar sobre o quê? Lei Maria da Penha, que é uma matéria super legal. Então, você precisa ali ter uma conexão, apresentar uma pós. Teve um professor que queria dar aula, ele já dá aula em cursinho, só que ele não tem pós. Tá. E aí ele não conseguiu ir para a instituição onde eu estou como coordenador. Então, o caminho, Sidney, primeiro, faça a sua pós ali, né? Entra ali em qualquer área, né? Não precisa fazer uma pós que é onde você quer dar aula, a matéria que você dar aula. Qualquer pós. E aí você encontra ali um amigo, já mande ali o seu currículo, que você vai ser um docente ali incrível. Só ir focado. Aliás, eu acabei de fazer isso com você, né? Acabei de mandar um currículo aí. Mas você tá assistindo, não vai ficar pedindo um emprego, não, cara. Não tenho paciência, tá? Essa é a verdade, tá? Então, daqui a pouco vai chegar um monte de currículo. A última vez que eu falei que o cara tava sem namorada, chegou um monte de pessoa pedindo o telefone da pessoa. Não é porque você tá assistindo que eu vou te oferecer essa informação. Eu queria fazer um leque, viu? Eu queria abrir aqui Mas eu gero emprego pra caramba pra essas pessoas. Nossa, demais, meu Deus. Mas, a docência tem que ser do coração mesmo. Tá. Porque grana no Brasil não é piadinha, não. É realidade. Não se ganha bem. Como docente, né? Como docente. Sim. Não ganha bem. Ajuda, você dá um nome, porque eu dou muito nome pro dinheiro, né? Então, esse dinheiro é para eu pagar uma prestação aqui, é para eu pagar isso aqui à vista, para eu conquistar isso aqui. A docência tá por esse lado. Mas tem que ser no coração, Sidney. Sim. Porque você chega na sala de aula, você entrega aquilo de melhor. E na sala de aula você vê tudo, viu? Você já foi aluno, você sabe disso, né? Aluno que fica no celular, aluno que fica jogando, você vê pela janela, né? E ali às vezes te deixa triste. Mas se você tá ali com a alma, é o seu dom, você carrega o restante. Vou trazer uma pergunta aqui, que algumas já foram polêmicas. E essa galerinha do neném? É difícil. Como está sendo lidar para você?
Porque você vem de uma docência já tradicional, de 3 décadas praticamente, e ao mesmo tempo pega uma geração nova, Uhum, né? uhum, E eu brinco, 3 décadas é a idade da minha filha de 30 anos, é a uhum, idade do seu de 27. uhum. Como que você vê essa mudança até mesmo no seu relacionamento, na sua comunicação? Sidney, é E eles que não incrível. querem nada? É incrível, é incrível. Então, assim, você não pode falar nada, você não pode fazer uma piadinha, porque eu sou uma pessoa muito brincalhão, como você, Sim. né? E se você fala alguma coisa errado, né, eles já pegam, já vão falar com o diretor, vão falar que você foi isso, você foi aquilo. Só que eu fico na minha, porque eu não quero literalmente mudar o mundo, porque eu não vou conseguir. Eu tenho o desejo, eu quero que os meus alunos, aqui ninguém solta a mão de ninguém, sejam excelentes profissionais. Mas eu não posso entrar nessa toada, Sidney, de querer mudar cada um. Sim. Se eles quiserem, aqui tem. Mas que tem muito mimimi agora, só para uma colocação, só um exemplo, um aluno, né? Não vou falar de qual instituição, porque eu dou aula em várias. Professor, o outro professor deu uma apostila de 100 páginas para eu ler. Aí eu falei, eu tô lendo aqui um processo de 14 mil páginas. Então, tem que parar com esse, é muita coisa, e ir para frente. Porque senão você não vai conseguir. Mas a geração mimimi, nenê, Nutella, tá difícil uma evolução. Mas nós estamos aqui preparados, né, Sidney? Trazendo até o que foi dito aqui nessa frase do Dr. Renato, muitas vezes você que é um formador de opinião, você tem que pensar antes de falar, você tem que analisar a sua frase, você tem que fazer uma leitura do público, porque muitas vezes a frase que você vai colocar em exposição vai ficar registrada na memória daquela pessoa. E sempre, todas as frases, elas são avaliadas e com esta avaliação pode ter o lado positivo e o lado negativo. E dependendo como ela é recebida, pode marcar a sua história e com isso pode te evoluir ou manchar te diminuindo perante aquele público. Então toda a atenção, preconceito ou simplesmente um comentário que seja contraditório, mas se for contraditório que venha a adicionar e gerar um debate satisfatório, é muito importante você contribuir. Caso contrário, sempre toda a atenção com isso, você vai evitar qualquer problema na parte da comunicação para qualquer público. E Renato, falando de comunicação, você vem do marketing, eu tenho que trazer aqui esse comentário. E os crimes na internet? Como que vocês estão analisando na nova advocacia penal, criminalista, ou ainda não existe a nova advocacia penal ou criminalista? Fala para mim. Olha, Os crimes cibernéticos. exatamente. Isso ocorre todos os dias, Sidney. Sim, Todos os dias temos crimes feitos pela internet, tá. né? Olha só, eu vou falar uma coisa que eu falei ontem para uns colegas, eles falaram, mas pode estupro de vulnerável pela internet? Pode? Pode. Então você pode cometer um estupro de vulnerável pela internet. Então tem que tomar muito cuidado, porque hoje o autor do delito ou vítima são todos os dias. E a polícia está muito preparada. Tá. Eu sou amigo de policiais, investigadores de polícia. É online, é simultâneo. É ali, está acontecendo. Então a pessoa está ali numa rede que não é para estar, né, fazendo ali um crime de pedofilia, por exemplo, a polícia está rastreando ali full time. Isso é importante para uma sociedade, porque a gente não pode deixar isso acontecer com as nossas crianças. Mas o que está crescendo muito, além, infelizmente, da violência doméstica, né, que isso vem crescendo muito, muito, os crimes pela internet também. Ô, Renato, trazendo aqui algo, hoje nós vemos muito aí essa questão das bets, questão de jogos, e nós sabemos que são jogos de azar e tem configurações ali. Configurações de algoritmos, principalmente essa questão de tigrinho.
Como que a polícia vê isso? Porque hoje nós vemos muitas famílias sendo prejudicadas, vamos dizer assim, em relação a esse tipo de serviço oferecido na internet. Como que vocês estão analisando tanto na parte do direito quanto os seus colegas policiais veem esses crimes? Porque tem muito. Tem. E está tendo uma investigação forte, sim, Sidney, Tá. porque questão legal está em torno de 15%, né? Tá. Os 85% são fraude, é fraude. Então ali pode sair um crime de estelionato, né? A pessoa pode perder tudo e a polícia está indo atrás para quê? Para trazer um crime chamado de estelionato, por exemplo, né? Para a pessoa que está cometendo. Então a pessoa tem que ficar muito esperta com isso, né? Fazer um boletim de ocorrência, caso venha perceber que não é legalizado esse jogo, porque de aposta, por exemplo, de futebol, né? A gente não vai falar aqui qual é a empresa, você pode jogar ali normalmente. Mas está muito escancarado essa questão para que a pessoa fique ali prejudicada e sofrer ali uma fraude financeira e ser vítima de um crime de estelionato. Não, Então isso as pessoas, os bandidos, as pessoas maldosas, elas migram de acordo com o crescimento ali da sociedade. E a bola da vez é a internet, né? Infelizmente, e as pessoas pegam aquilo para prejudicar o próximo, né? E é isso, e aqui na internet estamos caminhando para o final do nosso Business in Connections e ao mesmo tempo sempre é um prazer ter você. E Dr. Renato Conilho, professor, presidente da Comissão de Mentoria na Prática da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo Amaro, esteve comigo. Gostaria que você olhasse para a nossa câmera 3 e deixasse aquela mensagem de incentivo, como se você estivesse terminando uma aula. Opa! Mas um advogado conciso, objetivo e não muito extenso. Gostou dessa? Uma mensagem técnica de oratória bem no finalzinho do programa. Obrigado, Sidney. Obrigado. A única coisa que o Sidney me deixou agora apertada é entregar um microfone na mão de uma pessoa que gosta de falar e que é um advogado e falar que tem que falar rápido. Brincadeiras à parte, eu quero deixar uma mensagem aqui. Primeiramente, agradecer você, Sidney, por tudo que você tem feito para a nossa sociedade, para a advocacia, para os nossos alunos, para os nossos empresários. Você é um cara fantástico. Obrigado. Eu aprendo com você pelos seus vídeos. Imagine estar aqui perto de você. E eu quero deixar uma mensagem. Você que quer começar uma advocacia, você que quer começar uma profissão nova, como eu quis um dia ser um advogado, é o seu momento. Porque a advocacia não tem idade, não tem sexo, não tem nada. É só começar, porque o que você deseja vai ser realizado pela advocacia. Pode me procurar, que eu quero ajudar este caminho para que você possa ter tão sonhada a carteira de ordem dos advogados do Brasil. Vem que aqui tem o melhor da advocacia. Obrigado, Sidney. Eu que agradeço. E hoje nós contamos com a presença do Dr. Renato Conilho. E sabendo que a advocacia é a base da sociedade para garantir o seu direito, para garantir os seus deveres. E todos nós temos que entender até onde podemos chegar. E justamente o negócio ele é feito dessa forma. Todas as vezes que você tiver alguém na sua frente, tenta entender o que há de bom naquela pessoa e também o que você pode oferecer. Esse é o objetivo de cada programa aqui que eu trago para você, porque se você conseguir saber o que será oferecido, colocar as regras, tudo vai ser cumprido, é aquela questão. É o preto no branco, é o acordo do bigode, mas na verdade tudo assinado para gerar o quê? Credibilidade e autoridade. E a advocacia hoje, sim, ela é vista como um pilar da justiça. E eu, Sidney Botelho, aqui
trouxe essa pessoa maravilhosa, Dr. Renato Conilho, sempre no nosso Business in Connections, que está no portal IG, no IG Play, também no meu canal do YouTube, Sidney Botelho, que eu peço para você se inscrever e ver todas as atualizações no canal do YouTube do Business in Connections, no Farol de Limeira, para toda a região de Limeira, com os apoios da Voice Training, Escola de Oratória e Formação de Palestrantes, Toye Produções e Eventos, SB Investimentos, Ademicon Faria Lima, MK Joias e Alianças, também a agência Soldigi e também a Main Events. Eu quero agradecer todos vocês nesse episódio 122 e assim vamos encerrando esse programa com a minha frase tradicional: viva o momento com coragem e coração. Até o próximo, tchau!